E aí pessoal, bem-vindos ao Cooking Pool. Aqui eu vou fazer mais uma receita base que vai ser usada para outras receitas que eu for fazer. Inclusive o próximo vídeo eu vou usar essa massa aqui que eu vou fazer. Essa massa aqui com certeza todo mundo conhece. Quem já foi numa padaria e comprou aquelas tortinhas de morango é exatamente a base da tortinha de morango, que hoje está custando uma fortuna nas padarias por aí. Enfim, é uma receita bem simples, como vocês estão vendo aqui. Não tem muitos ingredientes, eu só tenho aqui farinha, açúcar, ovo e manteiga. Todos os ingredientes e as quantidades estão aqui embaixo na descrição do vídeo, então é só dar uma olhadinha aqui que lá tem tudo. Então, para começar, eu tenho aqui a minha manteiga, eu cortei ela aqui em cubinhos para ficar mais fácil de trabalhar. Ela não pode estar na temperatura ambiente, porque senão ela vai ficar muito mole, mas ela também não pode ter acabado de sair da geladeira, senão ela vai estar muito dura. A gente tem que achar um meio termo. Eu tirei aqui 1 hora mais ou menos antes de eu começar a fazer essa receita e já está ótima. Então, direto aqui, vou colocar todo o meu açúcar na manteiga e vou começar a trabalhar nela. Se você quiser usar uma espátula, se você quiser usar uma colher, usa, fica à vontade. Ou se você quiser usar batedeira também pode fazer. Mas uma quantidade pequena não tem por que eu não fazer na mão. Então tudo que eu tenho que fazer aqui é começar a destruir mesmo, ó. Eu dou uma boa apertada na manteiga para fazer a manteiga se juntar com o açúcar. Então só vou dar uma boa sovada nos dois ingredientes. Então, sovei muito bem, não tem um tempo exato aqui, não dá pra falar mexe por 1 minuto, mexe por 2 minutos. Sovei o suficiente pra mim não ver mais açúcar, eu não tô conseguindo mais ver açúcar aqui. Todo o açúcar incorpora na manteiga, então eu posso parar de mexer. Vou colocar o ovo e vou colocar também metade da minha farinha aqui, só pra mim começar a mexer nela. Eu já dei uma boa misturada, agora eu vou colocar todo o meu restante da farinha. Essa massa aqui eu tenho até um pouco de trauma dela, porque eu fazia ela todo santo dia no restaurante que eu trabalhava. Para ficar mais fácil, se eu quiser aqui, eu posso jogar tudo em cima da minha mesa, junto tudo e começo a trabalhar como se fosse um pão aqui. Trabalhei o suficiente, todos os ingredientes se misturaram, todos os ingredientes se uniram e formou essa bela bola de massa aqui. De novo, não tem tempo certo, não dá pra falar que você tem que mexer por tanto tempo, porque vai depender da mão de cada pessoa que está fazendo. Então qual que é o ponto? Minha mesa não está mais suja, todos os ingredientes se misturaram, minha mão também está um pouquinho suja, mas ela já começa a limpar na própria massa. Então chegou nesse ponto aqui, para de mexer nela, não continua trabalhando, se a gente continuar mexendo vai começar a trabalhar o glúten e não vai ficar legal a massa. Então eu tenho aqui um filme plástico, tamanho só o suficiente para cobrir ela totalmente. Vou enrolar ela aqui, deixar ela bem fechadinha e vou levar ela para descansar na geladeira. Onde eu trabalhava a gente fazia uma quantidade muito grande, a gente multiplicava essa receita por 10 mais ou menos, separava por bolinhas desse tamanho exatamente, algumas a gente levava na geladeira e o resto a gente levava no congelador. As na geladeira tinham uma validade de 7 dias, as do congelador ficavam até 3 meses. Então, precisou usar, precisou fazer uma torta, só tirar do congelador, deixa descongelar e leva para assar. Então aqui, para mim poder usar ela, vou deixar só 20 minutinhos na geladeira, já volto. Então a minha massa já descansou, ela já está bem relaxada, está bem tranquila. Eu vou cortar ela aqui no meio só para ficar mais fácil de trabalhar. Tenho aqui 2 pedaços de papel manteiga, vou abrir ela um pouquinho aqui, colocar um outro pedaço por cima. Eu vou usar um rolo aqui só para abrir ela do tamanho que eu quero. Então aqui o tamanho da massa, se vocês quiserem ela um pouquinho mais fina ou um pouquinho mais grossa, vai de vocês, vocês que mandam, faz o que vocês acharem melhor aí. Aqui eu tenho algumas formas de torta de tamanhos diferentes. Eu tenho aqui uma de um tamanho médio, que vai dar mais ou menos umas 4 ou 6 fatias. Tem uma pequenininha, que é de um tamanho individual, isso aqui é ótimo para vender diretamente, para a pessoa só pega e vai comendo. E tem uma redonda que também é uma porção individual. Então tem vários tamanhos, qualquer loja de artigo de cozinha, artigo de confeitaria acha. Então mais uma vez, usa o tamanho que você quiser, usa o tamanho que você achar melhor, quem manda é vocês. Então tudo que eu tenho que fazer é medir o tamanho que eu quero fazer e cortar um tamanho um pouquinho maior do que a forma é de verdade. Por que maior do que a forma é? Porque eu tenho que colocar ela aqui com cuidado, fazendo com que ela encoste totalmente na forma. E esse restante aqui que sobrou, é só tirar ele para fora. E as bordinhas podem voltar para o resto da massa aqui que eu ainda não abri.
E agora eu tenho duas massas já prontas para levar para assar. Eu vou ensinar dois jeitos de fazer isso. Um é o jeito preguiçoso e o outro é o jeito certo. No jeito preguiçoso, eu vou pegar um garfo e vou fazer um monte de furo, parte de baixo da massa. E no jeito certo, eu tenho um pedaço de papel manteiga aqui um pouquinho maior do que é a minha forma. Vou colocar ela por cima, ela tem que ser maior para ter essa orelhinha aqui assim, ó, para mim poder puxar depois. E vou usar um peso. No caso eu estou usando feijão, mas pode ser feijão, pode ser lentilha, arroz, pode ser o que você quiser. E vou colocar por cima dela. E agora uma dica bem legal que eu aprendi com um chefe que eu trabalhei junto, que é, eu vou ligar meu forno agora, vou deixar ele pré-aquecendo a 180 graus, enquanto ele aquece eu vou colocar as tortas do jeito que elas estão aqui no congelador, porque desse jeito, quando eu tirar ela do congelador, ela vai estar bem gelada e eu vou colocar ela dentro do forno que vai estar bem quente, então ela vai dar aquele choque térmico e ela vai ficar muito cremosa, ela fica muito mais gostosa. Então eu vou levar para o congelador, coisa rápida, 5 minutinhos e já vou levar para assar. Então aqui as duas massas que eu já levei para assar ficaram 12 minutos no forno. Eu preciso pegar essa daqui que está com peso, estou usando o papelzinho porque está quente, tá? Esse daqui que está com o peso, eu preciso tirar esse peso todo daqui e tirar o papel manteiga. A massa já assou, ela já estabilizou desse tamanho, então ela não vai crescer. E eu preciso tirar o papel manteiga para assar a parte de baixo, senão ela vai ficar crua porque o calor não está chegando tanto nela por causa do peso que eu coloquei. Então eu vou voltar rapidinho lá pro forno. Então as massas ficaram 28 minutos no forno a 220 graus. É claro que o tempo vai depender do forno que vocês têm em casa, não vai ser exatamente igual. Então as bordas começaram a ficar douradas, já tá bom, pode tirar. Então como vocês podem ver a diferença aqui dessas duas, é que a do jeito preguiçoso, ela deu uma murchadinha aqui e a gente consegue ver um pouquinho mais as bordas prateadas aqui. E a que a gente fez do jeito certo, tá mais bonita e não tá com os furos. Isso acontece porque essa massa é basicamente manteiga, então quando a gente esquenta a manteiga ela derrete. E sem o peso ela dá uma mudada na forma. Se a gente não tivesse feito os furos, ela teria levantado e teria virado um bolo. Então, dependendo do que você for fazer, se você for fazer para vender, faz desse jeito aqui que fica bem mais bonito. Agora, se você for fazer em casa, for fazer para sua família, faz desse daqui que dá menos trabalho e o resultado vai ser praticamente igual. Então aqui eu tenho também mais 3 formatos diferentes. Esse daqui eu fiz numa forma redonda aqui, fica bem legal também. E essas duas aqui eu vou gravar 2 vídeos agora mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e se for possível compartilhe o vídeo, que isso me ajuda demais na divulgação. Então até o próximo vídeo, tchau, tchau!